A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, gente amada, graça e paz. Sempre uma honra, um privilégio poder adentrar ao seu lar e meio ao seu lugar de convívio, sempre com uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra de reflexão. E eu espero que a palavra de hoje produza o seu efeito, você seja edificado, exortado em justa medida, enfim, aquilo que for necessário o Espírito Santo realizar, que ele tenha toda a liberdade de fazê-lo. Eu quero basear aquilo que eu vou comentar no Evangelho de João, primeiro capítulo, o verso 1 até o verso 3 e do verso 11 até o verso 14. Se você tiver uma Bíblia e puder apanhá-la, vamos acompanhando a leitura do texto que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Saltamos lá para o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o texto que eu aprecio demais, gosto demais, o texto que nos remete à eternidade do Senhor Jesus, fala do Verbo, com letra maiúscula, verbo ação, a palavra aqui traduzida como verbo é logos, no texto grego, então logos, palavra, ação, identificada a pessoa de Jesus. E o texto, logo de cara, ele destaca três grandes verdades a respeito de Cristo. Primeiro, ele estava com Deus. Veja bem, no princípio da criação de todas as coisas, o Verbo, o Senhor Jesus, estava com Deus. Quando o Senhor Jesus ora em João capítulo 17, verso 5, ele diz: Pai, agora glorifica-me com a mesma glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Ou seja, antes de qualquer coisa criada, o Senhor Jesus já existia. E ele veio a este mundo, como o texto diz, para realizar o plano de salvação. Então, a primeira coisa, ele estava com Deus. Segundo, ele era Deus. O texto é muito claro quanto a essa afirmação. Jesus era Deus, ele é tão Deus quanto Deus. João capítulo 10, o verso 30, ele nos garante: eu e o Pai somos um, ou seja, é uma unidade entre ambos. Eles são um, apenas um, Pai, Filho e Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, verso 6, diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Subsistindo em forma de Deus. Então Jesus é tão Deus quanto Deus. Terceira grande verdade, ele é apresentado aqui nesse texto como o Criador. O Pai é classificado como Criador, mas Jesus é tão Criador quanto o Espírito Santo e quanto Deus. Ele é o Criador. Colossenses capítulo 1, verso 15, o verso 16 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então veja bem, ele estava com Deus, ele era o Criador, e ele então, segundo o versículo 14, ele deixa a sua glória e ele se encarna, ele se torna gente, ele se torna pessoa. E o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, né? Filipenses 2,7 diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma, morfé, de servo. Ele a si mesmo se esvaziou e veio até nós. Romanos 8, verso 3 diz que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança de carne pecaminosa. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que na plenitude do tempo, no tempo completo, no tempo exato, no tempo perfeito, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam
Sobalei, ou seja, no tempo de Deus, no Kairós, no tempo da visitação do Senhor, ele enviou o seu Filho para se tornar gente, se tornar pessoa. Então a encarnação de Jesus é a concepção, gestação e nascimento do Filho de Deus na condição de Filho do homem. Isso é muito profundo. A encarnação significa a concepção, ele foi concebido pelo Espírito Santo, a gestação e o nascimento do Filho de Deus na condição de Filho do homem. As maiores controvérsias que aconteceram durante a história, no primeiro século, isso não aconteceu porque a preocupação dos discípulos foi pregar a Cristo, anunciar a Cristo, a vinda de Jesus, o plano de salvação. No segundo século as coisas começaram a se complicar um pouco, porque começaram a fazer perguntas sobre Jesus, quem era, como veio, como tudo aconteceu. E então de repente alguns concílios foram estabelecidos para ressaltar a consubstancialidade de Jesus, ou seja, da mesma substância e essência do Pai. Então nós temos um Deus que se manifesta na forma de Deus Criador, Deus Salvador e Deus Santificador. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, que não tem diferença. Não é nessa, eu já preguei aqui sobre isso, não é nessa perspectiva que nós temos que ver Deus, Filho, Espírito Santo, mas nessa perspectiva de igualdade, porque os três são um, da mesma substância e da mesma essência. Isso aqui é o central da nossa fé cristã, é o central da fé cristã, da mesma essência, da mesma substância, é a substância do Pai que encarnou em Cristo. Em Jesus, as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, estão presentes indivisivelmente. Olha que profundo isso. Não há divisão, A mesma essência, unida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem distinção entre, vamos dizer assim, os três que são um. Então o que a Bíblia ensina? Eu queria que você prestasse atenção nisso. A Bíblia ensina que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo antes de que o mundo fosse mundo. Antes de qualquer coisa, o Filho foi gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Não é feito, não é criado, ele é gerado. Nós somos filhos adotados, mas Jesus é um filho gerado do Pai. Maria, uma virgem pura, sem mácula, foi escolhida por Deus para gerar no seu ventre o seu filho, o Filho de Deus. Nada mais do que isso. Se passarmos daqui, nós vamos estar pregando e ensinando heresia, coisas que a Bíblia não ensina. Então Maria, que vivia num determinado lugar, uma mulher santa, pura, sem mácula, sem contato físico com o homem, ou seja, vivendo em santidade, recebeu a incumbência de gerar no seu ventre o Filho de Deus. E dali para frente, Maria viveu como uma mulher comum, como uma mulher qualquer. Nada mais do que isso. Jesus, então, ele nasce em meio a dores. Ele nasce numa manjedoura, numa estrebaria, nós conhecemos a história, Ele nasce como homem, chora como uma criança, da mesma maneira tem fome. Enfim, todas as coisas que uma criança faz, o Senhor Jesus, ele fez enquanto criança. Viveu como homem sujeito às mesmas tentações e inclinações. Capítulo 4 de Hebreus, verso 15, diz: nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Guarde isso, mas sem pecado. Jesus viveu santamente, não cometeu pecados, mesmo vivendo como homem, habitando no meio de uma geração má, de uma geração perversa. Jesus viveu em total estado de santidade. Jesus, ele comeu, Jesus bebeu, Jesus andou, Jesus se cansou, tudo aquilo que uma pessoa faz, normalmente faz. Chorou também, se indignou porque ele entrou no templo, viu lá os cambistas, expulsou os cambistas, fez um azorrague, um relho, tirou todo mundo lá de dentro. Então ele sentiu a indignação pelo comércio,
que faziam no templo, na casa do Pai, na casa do Senhor. Jesus se alegrou. Algumas pessoas acham que Jesus foi incapaz de rir, e eu acho que Jesus foi muito engraçado. Ele deve ter dado muita risada com os seus discípulos. Ele comeu, ele bebeu, ele andou, ele chorou, se indignou, se alegrou, sentiu dores, e muitas dores. Ele sentiu o abandono. E eu não sei se tem coisa pior do que você ser abandonado, do que você ser deixado. Não sei se tem coisa pior do que alguém ser traído por seus amigos, por seus amigos, companheiros. Jesus, ele foi traído. Tudo isso ele passou como homem, como pessoa. E a pergunta que eu faço é: por que Jesus então se tornou carne? E isso aqui é importante para nós. Primeiro, ele se tornou carne para nos revelar o Pai. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 7 ao verso 11, ali está toda uma situação montada e descrita dos discípulos pedindo: mostra-nos o Pai. Falando para Jesus: mostra-nos o Pai. Como é que é o Pai? Nós queremos conhecer o Pai. E Jesus diz: olha, quem vê a mim vê o Pai. Aonde eu estou, o Pai está. Aquilo que eu faço é meu Pai que faz, aquilo que meu Pai faz sou eu que faço. Então ele destaca essa unidade de propósito, de pensamento, de conduta e de ação entre ele e o seu Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus mostrou a vida dele: olha, eu mostro o Pai para vocês. Vocês querem conhecer o Pai, vocês têm que conhecer a mim. Então a primeira coisa que Jesus fez ao se tornar carne foi manifestar ou revelar quem seria o Pai. Segundo, ele se manifestou para nos reconciliar com o Pai. Romanos capítulo 5, verso 10 e verso 11, o apóstolo Paulo trabalhou dizendo que nós, quando inimigos de Deus, nós fomos reconciliados. Eu acho a obra de Cristo, a obra reconciliatória de Cristo, fenomenal. Eu acho lindo quando uma pessoa brigada com outra pessoa, ambos convergem para uma reconciliação, para reatar um amor, para reatar uma amizade. Eu acho isso lindo. E o Senhor Jesus, ele veio para derrubar a parede de separação que havia entre nós e Deus, nos reconciliando com ele. Isso tudo o apóstolo Paulo trabalha ali no capítulo 5 da carta aos Romanos. Então, por que Jesus se tornou carne? Ele se tornou carne para nos revelar o Pai. Segundo, ele se tornou carne para nos reconciliar com o Pai. E em terceiro lugar, ele se tornou carne para habitar entre nós. João 1,14, o texto que eu li para vocês no início, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra habitar, no grego, é tabernacular, ou seja, armar a tenda. E armar a tenda, a gente sabe que é uma coisa temporária, não é uma casa permanente. Então Jesus, temporariamente, ele veio armar a tenda, ele veio habitar entre nós. No grego, é essa ideia que dá, é o skenosen, é o verbo, do verbo skenol, que significa armar uma tenda. Então Jesus, ele tabernaculou entre nós. Era o lugar, o tabernáculo no Antigo Testamento, o lugar onde Deus falava com o homem. E a maneira que Deus tem de falar conosco hoje é por meio de Jesus. Não tem outra forma. Claro que a Bíblia Sagrada está aqui para nos revelar o Pai também, mas a forma de Deus falar conosco é por meio de Cristo. É por meio do Senhor Jesus. Então Deus, ele não se limitou a descer até nós. Ele realmente se encarnou, ele tornou-se carne. É diferente, só para vocês entenderem, da teofania. O que é uma teofania? Se você olhar para o Antigo Testamento, acontecia muito, Deus descia, vinha ter com Moisés, vinha ter com fulano, com Beltrano, só para você entender o que é a teofania. É a manifestação da glória presente do Senhor, que é diferente da encarnação, porque a encarnação vem e fica, a encarnação vem e permanece. E a teofania é uma manifestação temporária. Então é mais do que isso. Na pessoa de Cristo, Deus veio viver entre nós, ele andou entre nós, ele entrou em nós por meio do seu Espírito Santo. Olha que profundo isso, olha que profundidade o que eu estou declarando para você. Por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, Deus vem habitar em nós, ele habita em mim e habita em você, por meio do Espírito Santo. Eu acho isso tremendo. Para que Deus se manifestou? Ou por que Jesus se tornou carne em quarto lugar? O verso que eu li, o verso 12 do primeiro capítulo,
Diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele veio para nos tornar filhos. De criaturas amadas a filhos adotados. Olha só, de criaturas amadas, ele nos tornou filhos por meio da adoção. Na verdade, existem 4 formas de nós, olhando para a Bíblia, a grosso modo, de nós nos tornarmos filhos de Deus. Primeiro, por formação. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós nos tornamos filhos por formação. A mulher foi formada da costela do homem. Por formação nós nos tornamos filhos. Jó capítulo 33, verso 4 diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó falando isso, ele reconheceu que era uma pessoa formada pelo Senhor. Ele reconheceu que o sopro de Deus nele é o que lhe dava vida. Então nós nos tornamos filhos por formação. Segunda maneira de nós nos tornarmos filhos é por eleição. E é um tema bastante complicado, não quero gastar tempo aqui, mas o livro de Oséias, capítulo 11, verso 1, diz que quando Israel era menino, o Senhor o amou. Então, no meio de todas as nações, o Senhor elege aquela nação, entre aspas, insignificante, e Deus torna aquela nação a sua nação particular, de onde todo o processo de salvação, de construção do reino viria. Então nós nos tornamos filhos por formação e nós nos tornamos filhos por eleição. Israel se tornou filho do Senhor. Em terceiro lugar, nós nos tornamos filhos por geração. Então formação, eleição e geração. Isaías capítulo 7, verso 14 e capítulo 9, verso 6, haveria de vir um sinal, e o sinal seria que uma mulher daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um menino nasceu, um filho se nos deu, enfim, o texto você conhece. Então foi por geração. Jesus, ele é gerado do Pai. Antes que houvesse mundo, Jesus foi gerado. Ele é o unigênito, o único gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos, guarda bem isso. E a quarta forma de nós nos tornarmos filhos é por adoção, que foi esse texto que eu li para vocês no início. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 11, 12 e 13, especialmente 12 e 13. Nós nos tornamos filhos, recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Se você crê em Deus, aqui está o seu irmão. Nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Nós fomos adotados, não gerados. Não confunda as coisas. O único filho gerado é Cristo. O único filho gerado do Pai, gerado do Espírito Santo, é Jesus. Nós somos adotados. E adotados como filhos, fomos inseridos em uma família cristã. E dentro dessa família cristã, nós edificamos pessoas, nós trabalhamos pessoas, enfim, nós pregamos o reino, anunciamos o reino a partir daquilo que nós chamamos de igreja. A igreja não é um amontoado de gente, não é um amontoado de pessoas, mas a igreja é formada por filhos e filhas que creem em Deus, que confessam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e que aguardam o retorno de Cristo para breve. Isto é igreja, é o que nós vivemos. Então eu queria que você gravasse isso. Presta atenção, você é um filho de Deus. Você, mulher, é uma filha de Deus, extremamente amada, cuidado pelo Senhor. Nós somos filhos porque nós fomos adotados, filhos por adoção, amando e sendo amados, assentando-se à mesa do Pai. Eu lembro de como era antigamente, onde o pai se assentava à ponta da mesa, geralmente.
Os filhos todos ao redor, diante de uma mesa farta e abundante. Hoje perdeu-se isso, as pessoas comem um agora, outro depois, na frente da TV, deitado na cama, sentado na sala. Perdeu-se essa ideia da mesa, do assentar-se ao redor da mesa. E como é bonito isso, quando uma família ainda consegue, em meio a toda a agitação, assentar-se ao redor da mesa, recebendo um alimento, comungando um alimento, agradecendo a Deus, fazendo festa, porque foram sustentados e cuidados. Então, como vivem os filhos? Os filhos vivem amando e sendo amados. Os filhos vivem assentando-se à mesa com o Pai eterno. Os filhos vivem sendo supridos e sendo cuidados por Deus. Os filhos vivem sendo herdeiros de todas as suas bênçãos e de todas as suas promessas. E eu quero repetir, de todas as suas bênçãos e de todas as suas promessas. Você é filho? Você é filha? Se você é filho, você é filha, que a bênção do Pai, a bênção de Deus esteja sobre você, em sua casa, em sua família. Vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te damos graças, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus no tempo devido, na plenitude do tempo. Ele nasceu de mulher, se tornou pessoa, se tornou gente, realizou o plano de salvação, morreu numa cruz, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia voltará para buscar a sua igreja. É a nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa confissão. Ajuda-nos a viver como filhos e filhas. Ajuda-nos a viver dentro da casa do Pai, um lugar onde o Senhor está e aonde o Senhor derrama da sua graça e edifica aqueles que são seus. Eu peço a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família e oro sempre no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, Deus abençoe você e fique na paz. Hoje eu lembrei pela milésima vez. Se lembrar é sofrer, talvez, porém não dá pra esquecer. Se isto vai machucar ou se vai me curar, dirá, não sei quando e como será. Você estava aqui, como isso era bom, mas de repente voou para além da razão e eu só pude ficar com a dor, o chorar, precisando entender como não ter você. Você se foi como o sol em um dia normal. Era mentira pra mim, mas pra você foi real. E aceitar o que é só o que posso fazer. É difícil demais, eu tento, mas só Deus pra entender. Você voou para além do toque das mãos, deixou aqui um vazio no meu coração. Quando estava
estavas aqui. Como eu podia pensar que aquele rosto tão lindo hoje eu não posso beijar. Você se foi